Olá, bem-vindos ao Rotas em Foco, hoje com o Luiz Henrique Teixeira, que é o diretor comercial de assuntos governamentais da Delta para o Brasil. Tudo bem, Teixeira? Tudo bom? Tudo bem, vamos começar falando como é que está a Delta hoje, globalmente, saúde financeira, como que ela está posicionada nos Estados Unidos e qual a sua estratégia? Bom, a Delta hoje não deixou de ser, óbvio, uma empresa doméstica, né? Para se tornar uma empresa internacional. Quer dizer, nos últimos 2 anos, a Delta foi a única empresa aérea no mundo, não só em termos americanos, mas em termos mundiais, que mais cresceu internacionalmente. A gente botou mais voos e rotas para áreas internacionais de qualquer outra empresa aérea. Resultado dessa estratégia é o seguinte: hoje nós somos o número 1 no Atlântico Norte. Tá? Entre número 1 tem oferta de voos? Oferta de voos, assentos e número de passageiros. Porque a gente transporta mais passageiros e rotas entre Estados Unidos e Europa que qualquer uma outra companhia aérea, seja ela europeia ou americana. Contando já aí a joint venture com a Air France? Sem contar. Sem contar. Contando, aí a gente fica bem maior, porque, por exemplo, o grande gargalo do negócio por anos disputando é o aeroporto de Heathrow, que é da Inglaterra, né, de Londres. Como abriu os céus na Europa, então a gente conseguiu alguns slots no Heathrow. Com o joint venture da Air France, aumentou os slots. A Air France também tinha. Exatamente. E aumentou a massa crítica do SkyTeam. É tanto que no Heathrow a gente vai ter um terminal exclusivo do SkyTeam. Das empresas SkyTeam. Das empresas SkyTeam no aeroporto de Heathrow. Isso para quando? Isso para 2010, 11, por aí, porque até construir, montar e fazer coisas... Agora, essa estratégia de crescer internacionalmente reverteu a situação financeira da empresa? Por que a Delta optou por isso? Por alguns pontos, sejam eles. Primeiro, o mercado americano, que é um mercado vasto em termos de linha aérea, ela decaiu. Houve uma ação decrescente no mercado em relação a voos, quer dizer, opção de passageiros por voos. Segundo, aumentou muito as low cost dentro dos Estados Unidos. Então a competição interna nos Estados Unidos ficou muito acirrada. E para as que a gente chama de mainline, que são as empresas maiores e tradicionais como a Delta, ficou em alguns pontos, em algumas rotas, ficou insustentável. Bom, o que a Delta fez? Ela viu que dentro da sua frota, o maior número de 767, ela tem mais de qualquer uma outra. Vocês não deixaram de operar rotas dentro dos Estados Unidos? Exatamente. A gente não tirou a rota, a gente diminuiu o avião. Diminuiu a oferta, tá? E botamos esses voos, adaptamos esses 67, que muitos deles eram 67 adaptados para o doméstico, transformamos eles para internacional e um produto internacional com a Business Elite, né? E aí nós expandimos toda a área internacional. E isso foi um acerto fenomenal em termos de recursos financeiros. Porque a Delta, no último mês de junho, foi uma das empresas que mais teve lucro e somente uma outra americana teve lucro. O resto todos tiveram prejuízo. No caso do internacional, hoje já responde por quantos por cento das vendas? A meta nossa é tentar chegar a 60% doméstico e 40% no internacional. Nós já estamos com 35% no internacional. E em 2 anos isso pulou, era quanto? Não, no internacional era 15%. Era 15%? Não passava disso, era entre 12% e 15%, mas na média era 15%. A gente já está no 35%. E quando você fala internacional, é bem equilibrado? Você falou do Atlântico Norte, assim, Ásia, América do Sul. Tem para todos os lugares ou a Delta está elegendo? Nós temos hoje a Europa inteira, até de Atlanta nós vamos até Dubai, por exemplo, Tel Aviv, Kiev, bem no norte, oeste. Direto ou via Europa? Tudo direto. Tudo Atlanta direto. É tudo avião non-stop. Tá? Então Kiev, Moscou, até cidades do tipo... dentro da própria Itália, que eram os mais tradicionais, que seria Roma e Milão, nós vamos para Pisa, nós vamos dentro da França, não só Paris, mas nós voamos Lyon, então Marseille. A prioridade foi a Europa. A prioridade toda foi a Europa. Nós invadimos a Europa, propriamente dito. E a Ásia, nós já tínhamos o voo de Narita, que é o Tóquio, a gente incluiu Seul e o mais recente é Xangai.
né? E o grande salto para a Ásia aí vai ser a união com a Northwest, né? O grande salto é a fusão da Delta com a Northwest, que está no processo de avaliação. Qual que é o cronograma aí? Quando que deve ter um sim final? Na realidade é o seguinte, o Departamento de Justiça, que seria o nosso CAD, Tá. traduzindo, é o que faz a avaliação. É o mesmo processo que tem no Brasil, é o mesmo processo nos Estados Unidos. Eles estão avaliando. A grande vantagem da fusão é que as duas empresas não sobrepõem. Então, elas atuam em mercados totalmente diferentes. O hub da Northwest onde é? O hub da Northwest é em Minneapolis. Eles têm Minneapolis e Detroit. Tá. São os pontos fortes deles. Assim como nós temos Atlanta, Cincinnati, Nova York e Salt Lake. A proporção deles é muito forte na Ásia e Oriente. Uhum. A frota deles basicamente é de 747-400. Eles têm um pedido enorme de 787, que é esse novo Dreamliner da Boeing. Então, a hora que junta tudo isso... Que tamanho que vai ficar isso? Ficaria o seguinte, vai desaparecer a marca Northwest, Uhum. Vai ficar somente Delta. A Delta ficaria número 1 da Ásia e Oriente, número 1 dos Estados Unidos, número 1 na Europa. É doméstico? Doméstico. E número 2 nas Américas. Mas no geral, em vendas, em número de passageiros, seria maior? A princípio, sim, é uma empresa de um faturamento acima de 35 bilhões de dólares por ano. Uhum. Então, vai ser uma empresa realmente grande. Vai ser considerada uma das empresas, se não for a maior do mundo, a maior do mundo. Você acha que tem a previsão do sim ser até o final desse governo? Eu não acredito, não acredito, porque o timeline, que lá eles têm um timing e eles cumprem muito isso. Uhum. Então, a ideia é entre final de novembro e início de dezembro. Já tem vamos dizer, o sinal verde para fazer a fusão internamente. Para a Delta, internamente, é dia 1º de janeiro de 2009. Que começaria o processo. O processo, basicamente, está sendo acompanhado. Uhum. Hoje, a Northwest é a nossa concorrente. Tá? Hoje, ela tem a sua operação, a Delta tem a sua operação. Alguns envolvimentos, óbvio, de transação interna entre executivos, isso já é óbvio, já está sendo discutido. Uhum. Quem vai, quem fica, como que vai montar. Porque a hora que você pega duas estruturas de grandes empresas, você tem que fusionar. Você não vai ter dois diretores ou dois vice-presidentes comerciais, você vai ter só um. Então, isso já está sendo preparado. Isso já está sendo preparado. Já tem o sim, as pessoas já vão saber que cadeira vão sentar. Certo. Isso é mais importante. Óbvio que, por exemplo, só a fusão, só o joint venture com Delta e Air France-KLM no Tratado Atlântico Norte, a Delta deve ter um lucro com todos em 3 bilhões de dólares a mais só com essa operação. Dessa operação. Que é um nível acima de um code share, por exemplo. O joint venture, na realidade, é ser sócio. Divide tudo, né? Divide tudo, tanto no prejuízo como no lucro. Ok. Vamos fazer um intervalo, a gente volta para o bloco 2 com o Luiz Teixeira. Voltamos para o segundo bloco do Panrotas em Foco com Luiz Teixeira, diretor comercial e de assuntos governamentais da Delta para o Brasil. Teixeira, nessa estratégia da Delta de crescer internacionalmente, o Brasil se beneficiou bastante, né? A Delta começou em 97 com um voo e hoje? Em 97 nós começamos com voos, aliás, fazia Rio, São Paulo, Atlanta, Cincinnati. Parava em Cincinnati? Ele morria em Cincinnati. Esse foi o primeiro voo. Depois foi dadas as adaptações e aí hoje nós temos um São Paulo-Atlanta, nós temos um Rio-Atlanta, um São Paulo-Nova York e nas altas estações nós temos voo extras de São Paulo-Atlanta. E agora, a partir de dezembro? A partir de dezembro, aliás, em boa hora, ontem foi aprovado o OTRAN. Quer dizer, os governos já tinham dado os de ambos os lados, a expansão do acordo bilateral, e agora nós fomos gratificados com voos do Norte e Nordeste, porque a Delta pensa
no seguinte maneira, não é só expandir internacionalmente, mas a Delta tem uma obrigação social de contribuir com os países. Então, por exemplo, o Brasil é muito grande, e aliás eu percebi pessoalmente... Que agora você está indo para Manaus, eu estou indo muito para Fortaleza. Manaus, Recife, Fortaleza e tal, e o nosso país é imenso. Aliás, de Manaus para Fortaleza não deve ser fácil. Manaus até tem voo, mas são 3 horas e meia com escala em Belém. Mas você vê que é só mato, Viajar né? no Brasil não é então, fácil. viajar no Brasil não é uma coisa muito fácil. Mas ele vai ser fácil agora. Porque uma companhia aérea, ela atrai mundos. Né? Ela faz os negócios se aproximarem, afunilarem, a ganhar sinergias. O que é a missão da Delta? Não é simplesmente transportar passageiros de A para B, mas é aproximar esses mundos. E a gente vai contribuir, e hoje nossa economia, graças a Deus, é uma economia estável, crescente. O mundo hoje está, algumas áreas do mundo está tendo muita recessão, pouca recessão, e o Brasil está mostrando para o mundo um franco crescimento. E com, por exemplo, o voo de Manaus, nós vamos passar, porque muita gente, vamos ser bem claro, já tinha esquecido a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, na década de 70, foi um boom para o Brasil. Foi um grande desenvolvimento de área para a Amazônia, para Manaus. Mas agora nós vamos para um outro estágio. Nós vamos colaborar com o governo do Amazonas, e não só do Amazonas, mas de toda a região norte, onde tem Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins. A gente vai colaborar com eles. Decorou todos os estados da região norte. Você vê que eu... Está conhecendo tudo. Eu estou viajando muito. O que vocês viram ali em Manaus? Ali? Qual é o principal ali? Olha, e por que vocês optaram por um avião menor e uma frequência diária? Porque é o seguinte, Manaus hoje tem a Zona Franca. A Zona Franca hoje em Manaus não só sustenta o mercado interno brasileiro, mas como ele é muito exportativo. Muitas empresas asiáticas, umas que já existem, e tem mais 4 construindo suas fábricas em Manaus. Então, existe uma grande expansão na área de Manaus. Business asiático muito grande. Business asiático muito grande. Fora isso, tem um business que eu também fiquei surpreendido com a Europa. Tem muitas empresas europeias que estão na Zona Franca. Tá? Então, através de Atlanta, você vai conectar qualquer cidade da Europa. De Manaus, com uma conexão, você vai para qualquer ponto da Europa. Então, na realidade, em Manaus, nós estamos abrindo um leque violento para a Ásia, o dia que vier Northwest, Oriente. Canadá, Estados Unidos e toda a Europa. Você acha que vai sobrar um espacinho para o ecoturismo aí para os americanos virem? Não, ao contrário. A gente vai fomentar, porque hoje o ecoturismo ele já existe. Você vê aqueles hotéis, muitos estrangeiros. Eu fiquei impressionado. Você sabe quantos hotéis de floresta existem? Quantos? Ele pesquisou realmente. Eu acho, não sei, uns 20? 70. Tá? Existem hotéis que estão a 1 hora de barco de Manaus e hotéis que têm 5 horas de barco de Manaus, que estão bem enfiados na floresta. E hoje esse povo chega... Manaus recebia, deve receber muito mais, mas já recebia por volta de 30 mil passageiros que a gente chama de Bird Observer. Pessoas que vêm para visitar a fauna, para ver passarinho. E eles entram hoje por São Paulo. E hoje todos eles entravam pelo Sudeste, basicamente. Não vão mais. Então, eu vou aproximar eles. E por que esse avião 737, em vez de um avião Primeiro, maior? Esse 737 é um avião 0 km que entrou na frota não faz nem 30 dias. Ele foi adaptado, inclusive, para essa rota, para poder sobrevoar a Amazônia. Ela tem 2 sistemas, um é chamado ETOP e outro é SATCOM, que é justamente para voar sobre a Amazônia. É um avião de última geração e ele é diário. Agora, tudo isso tem que compensar com riscos, né? A companhia aérea não é uma ilha da fantasia. A gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer naturalmente. Então, vamos começar com o 737-700, que é um bom avião. Tá? Vai fazer em quantas horas? 5 horas você está em Atlanta. Você vai ter uma business elite adaptada, óbvio, para o tamanho do avião. E vai ter uma boa econômica com in-flight service, que é aquelas televisãozinhas em cada poltrona e tal. Então, é um avião que é completo. Amanhã aumentou, a gente aumenta o avião. E a tarifa?
São Paulo, Atlanta está igual Manaus, Atlanta? Como é que... Não. Vai ser mais adequado ao mercado, né? Obviamente a gente vai colocar uma tarifa introdutória. Já está à venda? A venda já está no sistema, já está à venda, já está funcionando desde ontem à tarde. Em quanto que está a tarifa hoje? Não tem, porque a gente ainda está trabalhando as tarifas. Ainda não fez o lançamento. Não fez o lançamento de tarifas ainda, mas o pessoal já bloqueou, né? Ontem, só período da tarde, no voo inaugural já tinha 75 pessoas. E no Nordeste, como é que está? O Nordeste é o outro quebra de paradigma, né? Porque Fortaleza nunca recebeu um voo internacional dos Estados Unidos. Ele tinha um voo da Europa. Não tinha Recife, ele já tinha um pouco mais, mas sempre europeu. Nunca um avião americano. Voo direto, acho que não. Nunca teve. Ambos os estados estão super contentes, inclusive o estado do Ceará recebeu um contrato de uma empresa asiática só porque a Delta vai voar para Fortaleza. Então, isso é um grande exemplo de como a gente vai atrair esses bens e vai gerar lucro, vai gerar receita, riqueza para a comunidade. Pode ser que vire diário esse voo? Porque a princípio são 4, não é isso? A princípio são 4, mas isso tudo depende do bilateral. O bilateral tem que dar adequação para poder aumentar o fluxo. Óbvio, pode até um dia ter um voo somente para Fortaleza e um voo somente para o Recife. Isso tudo depende da demanda que o mercado põe. Isso está começando basicamente, agora. Estamos começando agora. Entenda o seguinte, nós estamos desbravando um outro conceito no Brasil. Vamos fazer mais uma pausa para vir para o terceiro bloco falando dos acordos bilaterais. Voltamos para o último bloco do nosso bate-papo com o Luiz Teixeira da Delta. Teixeira, Salvador ficou de fora aí dos planos da Delta? A gente não pode abraçar o mundo, né? Bem que a gente gostaria, mas Salvador a gente teve que dividir o Brasil em 2 empresas. Então acho que o Brasil está bem coberto, pelo menos nesse início, que eu diria que para a aviação nacional não só uma quebra de paradigma, mas vai ser histórico. Nós vamos desenvolver o Nordeste e o Norte do país como deve ser tratado. Paralelamente, nós vamos desobstruir muito o aeroporto de Guarulhos. Porque as conexões do aeroporto de Guarulhos estão extremamente afuniladas, estão muito ruins. Nós precisamos melhorar rapidamente o aeroporto de Guarulhos, as autoridades estão trabalhando para isso, mas com esses voos vai colaborar muito. Mas deu uma folga de quantos por cento aí nos voos de São Paulo? Não saberia te dizer quantos por cento vai folgar, porque nesses mercados existem aqueles que já voavam, mas existe uma demanda reprimida. Um novo. Entendeu? Então eu tenho esse novo que vai hoje, começar a voar. O Nordeste, por exemplo, responde por quantos por cento das suas vendas? Não responde, 10% no máximo. Então, pelo menos 10% já está desafogado. 10% da parte da Delta vai desafogar. Isso vai ajudar. ajudar. Vai ter que vender 10% mais aqui. Vão ter que... Não, mas olha, o Centro-Oeste, Sudeste e Sul já tem essa procura. Não estou nem preocupado em cobrir essa lacuna. Porque já é natural. Né? Já é natural. A coisa vai até melhorar para essas... Ou seja, a pessoa vai ter mais flexibilidade. Não, dependendo dos nossos encontrar o voo que clientes, agentes de viagem, etc., por nós já teriam 747-400 voando para Atlanta, desde São Paulo. Valeu. Entendeu? Mas falando de São Paulo, vocês acabaram de pedir aí para o Departamento de Transporte dos Estados Unidos o voo de Los Angeles. Isso. Como é que é esse processo? Acho que esse processo, a ideia de colocar Los Angeles saindo de São Paulo é fechar uma estratégia dentro dos Estados Unidos, que era uma rota extremamente utilizada pela Varig ainda, para a Ásia, mas Los Angeles era um bom canal, era um voo muito bom. Acho que parou por causa da questão do visto de trânsito, né? Exatamente. É outra parte que nós estamos trabalhando com a Embaixada Americana para melhorar. Mas você acredita que tem um mercado que vai para Los Angeles mesmo? Tem um mercado? Não, porque hoje nós estamos atendendo a Costa Leste. Só atende do meio para cá. Exatamente, nós estamos cuidando da Costa Leste. A Delta voa para todos os Estados Unidos, mas voando direto para Los Angeles, eu vou conseguir não só atender toda a Costa Oeste, melhorar o turismo da Califórnia, com São Francisco, San Diego e outras cidades, até Las Vegas, como também eu vou poder conectar na ida e na volta com Atlanta, ou mesmo com Nova York. Então eu vou conseguir dar volta
nos Estados Unidos inteiro. Então essa é a estratégia. Eu acho que é isso, está bem posicionado E a com relação à aprovação Delta. deve ser até quando? O sim ou não, né? O sim ou não aí depende mais do Department of Transportation dos Estados Unidos, que tem que provocar que a gente chama de um root case, que é um business plan, onde os seus concorrentes, e também perguntar para a dona da rota, que é a United, que se ela tem interesse ou não e quando vai pôr. Se caso contrário ela desistir dessas frequências, então passa por uma segunda etapa, que é fazer esse business plan, e o DOT vai julgar qual de melhor atende não só o público americano, como economicamente para as companhias aéreas e, posteriormente, o governo brasileiro. Teixeira, a Delta já foi considerada aqui no Brasil muito agressiva comercialmente, dos concorrentes falarem que a Delta vinha com preço lá embaixo. Até caiu a caneta. Com mais voos, você tem mais poder para fazer isso. Como é que está a Delta comercialmente no Brasil hoje? Veja bem, a Delta, aí nós estamos falando, a Delta tem 11 anos de Brasil. Realmente, no início, em 97, 98, 99, a gente foi agressivo no mercado, até para a gente se posicionar no mercado e ganhar o espaço necessário para a gente continuar atuando. Hoje, eu não diria, a Delta não está focada em preço. Faz parte do composto, mas não é o principal item. O principal item hoje é atendimento e serviço. Então, hoje nós estamos colocando uma Business Elite mais adequada, já renovada no mercado de São Paulo. O próximo mercado é o Rio de Janeiro. O Nordeste já vai ganhar. Porque todos os voos de São Paulo já saem com a nova Business Elite? Já saem com a nova. E já tem a terceira geração da Business Elite, que já são nos 777s que estão indo para a Ásia, basicamente para Xangai, que é os lie flats cabinados. Espero que um dia eu tenha o 77 aqui em São Paulo. Mas os voos novos, tanto o avião de Manaus como o de Recife e Fortaleza também são novos. Eles já vão vir com uma estrutura já mais adequada, obviamente adaptada ao tamanho do avião. Mas São Paulo hoje já tem 67-400, que já é um avião mais recente, já bem mais adaptado ao mercado de São Paulo e às exigências do serviço. Né? Então, esse foco no serviço, o mercado é majoritariamente business para a Delta? Porque vocês também atuam com operadoras. Na realidade, a gente atua em todas as esferas. Todos os nichos de mercado a gente atua. O foco principal realmente é corporativo. O voo de Nova York, basicamente, é um voo corporativo. Então, nós temos um serviço de bordo hoje, ganhando alguns prêmios dos Estados Unidos, de excelência. Nós temos 4 pratos individuais, serviço à francesa, nós contratamos uma chefe de cozinha internacionalmente reconhecida, o serviço de bordo foi totalmente modificado, foi feito um retreinamento de todos os comissários de bordo e dos pilotos para o atendimento ao consumidor, ao nosso cliente, porque vamos ser bem claros, a hora da verdade é a hora que o cara está lá com o cinto de segurança afivelado. Essa rota de Nova York virou um modelo, é isso? Dessa questão dos comissários? Exatamente. Há 2 anos atrás, o nosso CEO, ele promoveu, quando ainda a Delta estava no Chapter 11 e teria que remodelar e reinventar a aviação, o fato chamou todos os comissários de bordo e a mensagem foi muito clara. Quem vai modificar a Delta e fazer ela crescer somos nós mesmos. Então, para a gente modificar, a gente tem que trocar. Não, tem que trocar atitude. E não pode ser uma atitude de venda de hambúrguer numa lanchonete. Não posso chegar lá e pedir, me dá o número 1 e vem empacotado. Não, tem que ser confeccionado e atendimento personalizado a cada cliente. Até na econômica? Até na econômica. Isso é padrão na Delta. E isso melhorou muito. E verdade, o voo de Nova York, de São Paulo a Nova York, é um modelo para isso. Falar em modelo, que modelo de comercialização que você vai utilizar em Nordeste, Manaus? Você vai abrir escritório próprio? Não, a ideia é o seguinte, nós já tínhamos, e a gente já tinha feito a lição de casa já há uns 4 anos, porque esse voo do Nordeste não nasceu do dia para a noite. É um projeto antigo. É um projeto antigo, nos últimos 12 meses a gente vinha trabalhando muito mais forte com os governos locais, mas a gente já tinha criado os GSAs
nas localidades. Então nós tínhamos escritório próprio em Salvador, em Recife, a gente só não tinha em Manaus. Então a gente já tem uma pequena estrutura no Nordeste, que agora vai aumentar. Vamos montar, estamos alugando agora um escritório em Fortaleza, mas nós temos uma gratitude muito grande dos governos locais, que está nos ajudando tremendamente. Mas você vai trabalhar com os GSAs, então? Eu vou trabalhar com GSAs e nas localidades. E o atendimento mas a operação é Delta. O comercial é GSA, a operação é 100% Delta. Tá? Então, render, check-in, loja do aeroporto, isso é tudo Delta. A comercialização é tudo GSA. Isso vai ser a forma que nós encontramos de agilizar o processo. O número de funcionários vai aumentar quanto? Veja, em Manaus a gente está pensando comercialmente em 5, mas tem ainda o aeroporto, que nós vamos colocar um gerente no aeroporto e mais 3 supervisores. Fortaleza também, e Recife, a gente só vai adequar o aumento que já tinha gente trabalhando. A gente vai só aumentar só a base. Só vai ampliar a base. Okay. Começam quando os voos? O primeiro lançamento é dia 18 de dezembro. De Atlanta, Manaus. Então 19 vai ser o Manaus-Atlanta. E no dia 22 o Recife, Fortaleza, Atlanta. Então você vê que a coisa está... E se der certo, a questão do voo de Los Angeles seria no 14 de dezembro. Já em dezembro? Antes dos outros? Né? Antes dos outros. Tá fácil. Dezembro vai ser um mês cheio, hein? Dezembro vai ser um mês histórico para nós. Faz as compras agora de Natal. Exatamente. Faz as compras porque eu vou voltar para casa no dia de Natal, basicamente. Né? Vai ser bom, né? Vai ser ótimo para todo mundo e para todas as comunidades e principalmente Norte e Nordeste. Okay. Teixeira, obrigado. Não, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que o Panrotas é uma empresa que vem nos apoiando nos últimos 11 anos e que não vai nos faltar nesse momento, mas a gente tem certeza intrínseca que vocês vão ser nossos grandes colaboradores. Ok, Teixeira, obrigado. Esse foi o Panrotas em Foco com o Luiz Teixeira, o diretor comercial e de assuntos governamentais da Delta. Obrigado.